Olá pessoal, mais um TechCast. Hoje a Fantástica que está aqui comigo sabe tudo de RH. Ela mexe com RH, recursos humanos, que as empresas já conhecem, mas às vezes não tem esse departamento por ser caro. Terceirize. Eu estou aqui com a minha amiga Sheila Mendonça. Sheila, obrigado por ter Olá, vindo, viu? Renato. Obrigada a você. Que massa, mas você aqui para explicar isso pra gente. Satisfação é minha, tenho certeza. Estou muito feliz de estar aqui. Ô, coisa boa. A me diz o seguinte, quem é Sheila Mendonça? Sheila Mendonça. Bom, eu estou atuando na área do RH desde os meus 18 anos, né? Comecei na área contábil, em escritório de contabilidade, sou cria de escritório de contabilidade e hoje empresária contábil. E Sheila Mendonça atua tanto na área do departamento pessoal e na terceirização da folha de pagamento, quanto na parte de recursos humanos, que é a minha formação já aí há mais de 15 anos na área. Que legal, rapaz. Aí quer dizer que tu tem uma empresa que terceiriza a parte de folha de pagamentos e RH. Exatamente. Exatamente. O que é o RH? Bom, veja, a gente pode ver o RH como um grande parceiro das empresas, sabe? Muitas vezes, o dono da empresa, ele mesmo não tem a consciência de como ele começou esse negócio, da história dele, da cultura da empresa. Então, o RH, ele começa ali mapeando a cultura do negócio, a história, a vida mesmo, desde o começo da ideia de um negócio até onde ele está nesse momento. E aí, mapeando essa cultura do negócio, a gente chega até uma contratação assertiva, a manutenção dos vínculos de trabalho nessa empresa, ao crescimento do negócio e das pessoas. Eu sempre costumo dizer, Renato, as pessoas são o seu negócio. Como você está cuidando dele? É verdade. E assim, a gente vê muito a falta de retenção das empresas, né? Isso. É assim, eu costumo dizer, né, eu trago essas palavras de outra maneira. Recursos humanos, RH. Às vezes as pessoas, assim, por um longo período, né, por muito tempo, as pessoas foram vistas como um recurso, como uma ferramenta para que a empresa possa alavancar, crescer e se manter no mercado. Eu gosto de dizer relações humanas. Porque as pessoas, elas não são um recurso da empresa, elas são a empresa. E quando a gente fala de retenção, eu não sei você, eu tenho a sensação que retenção, reter, vem de, meio que me soa como aprisionar. Eu gosto da palavra manter. Manter as pessoas. Por quê? Porque a pessoa, ela fica onde ela é bem acolhida, onde ela tem propósito, onde ela tem alinhamento de propósito, onde ela sabe onde vai chegar. Ela sabe qual o caminho percorrer dentro daquela empresa para chegar aos objetivos pessoais. Né? Como a gente ouve muito falar, o trabalhador, ele trabalha para a empresa, mas ele trabalha para ele. Ele trabalha para a vida dele. Ele trabalha para os objetivos dele. E por isso que eu trouxe, em primeiro ponto, a cultura organizacional. Por quê? Se a cultura da empresa ela não está bem definida, como você vai contratar pessoas que têm o mesmo alinhamento de propósito e de cultura se você nem sabe qual é a cultura da empresa? Então o RH ele participa de todo esse desenvolvimento para você entender qual a cultura da empresa, qual a história da empresa, a história do dono da empresa ou dos donos, se for mais de um. Onde essa empresa quer chegar, qual o propósito, por que essa empresa existe. E quando a gente começa a precisar das pessoas, né, a empresa começou a contratar, vai ali para o seu primeiro colaborador. Na contratação, você já precisa alinhar esses propósitos. Eu costumo dizer assim, a gente precisa saber quem é a empresa para poder saber quem vai trabalhar ali. Acontece muito, é bem comum, por exemplo, de você estar disponibilizando uma vaga para uma pessoa do administrativo, onde ele vai ter contato com o técnico, o burocrático, onde ele vai ficar muito tempo com os papéis, com os relatórios, com os documentos, muitas vezes sozinho numa sala, e aí você não faz o mapeamento do perfil daquela pessoa. E você contrata uma pessoa, por exemplo, que gosta de vendas, de falar, de gente, de público, de interação, e você tranca ele numa sala. E você tranca ele ali naquele operacional do administrativo. Muito dificilmente ele vai se manter nessa empresa. Então você pode ter um bom salário, um bom cargos e salários, todo um planejamento, mas você não identificou o perfil daquela pessoa. Ou pode acontecer também de você não mapear, por exemplo, se a cultura da pessoa, o propósito dela está alinhado com o da empresa. Às vezes você pega uma pessoa para trabalhar, por exemplo, nesse mesmo caso, numa área administrativa, mas o sonho da vida dela
é trabalhar na área de saúde. E o que é que acontece? Ele vai muitas vezes pela necessidade financeira. Está ali, passa pelo processo seletivo, fica na vaga, atua naquela função, mas na primeira oportunidade, quando ele se formar, ele vai correr atrás do sonho dele. E aí você passou por todo o processo de seleção, de desenvolvimento, de capacitação, de manutenção daquele vínculo, mas a contratação não foi assertiva, porque desde o começo a cultura não estava alinhada, o processo seletivo não é assertivo, e uma coisa vai levando a outra. Já foram 2 chicotadas agora que já foi bom, já gostei do RH não ser mais recursos humanos, você falou relações humanas, então eu já vou acrescentar mais uma letrinha nesse RHC, relações humanas corporativas. E não retenção, e sim manutenção. Manutenção. E aí São 2 palavras chatinhas, né? Que você fala recursos humanos, parece que o cara é uma ferramenta, um software, um computador, exatamente. E reter o cara é prender o cara lá, fechar a porta e ele não sai mais nunca. Exatamente. Então já deu 2 pancadas aqui já até valeu, pode até encerrar agora que já valeu a pena. Pois é, né? Porque assim, infelizmente, são palavras muito enraizadas, né? A gente escuta muito, os recursos humanos, gente, a empresa são pessoas. Sem as pessoas não tem processo, não tem atendimento, não tem venda, cliente também é gente, então que o negócio seja feito de gente para gente. E agora a gente perdeu o Abílio Diniz, ele dizia o seguinte, a empresa são 2 coisas, processos e pessoas. Se não estiver dando certo, procure saber alinhar o que está errado. Em processos, ou nos processos ou nas pessoas. Exatamente. Porque... E eu sempre falo assim, não adianta você ter o melhor processo, tudo muito bem mapeado, com técnicas, com gestão dos processos, né? Aquelas ferramentas de controlar, desenvolver, né? E aí, isso, exatamente, e não ter as pessoas bem preparadas para fazer o processo. E aí, sabe qual é a pior parte? É quando você não tem uma equipe pronta e ela diz, foi o sistema. Se acontece um erro, a pessoa responsabiliza o sistema. Gente, nunca é o sistema. Por trás de todo sistema tem um ser humano. E assim, por mais que a gente esteja aí nessa era da inteligência artificial, da robotização, da tecnologia, que é maravilhosa, para trazer aí à tona... Mas o operador é uma pessoa. E assim, eu acho que isso é uma grande oportunidade para nós, seres humanos, mostrarmos a nossa capacidade intelectual da análise, de fazer relações, resgatar as relações humanas, né? Porque quando a gente está muito direcionado para o operacional, que hoje as máquinas estão substituindo já há muito tempo, mas agora com a inteligência artificial ainda mais, e aí o processo que um ser humano passava um dia para fazer em inteligência artificial, você tem aí numa quantidade muito maior, num tempo muito menor, o mesmo resultado, as pessoas estão sendo meio que obrigadas a pensar, a se colocar de forma diferente, a ser consultivo, a ser assertivo. As empresas estão pensando mais em manter o trabalhador. Eu acho que uma coisa que foi muito positiva em todo esse processo que a gente passou da pandemia foi a flexibilização, por exemplo, do local da prestação de serviço. Que hoje a gente tem aí as jornadas híbridas, né, que você pode fazer tanto do home office quanto da empresa. É qualidade de vida. A empresa ela precisa mapear o que traz qualidade de vida para aquele indivíduo. Às vezes é uma mãe que tem um filho, que num determinado dia da semana para ela um home office seria mais interessante. E aí o RH consegue fazer esse mapeamento. Às vezes para um trabalhador, chegar às 8 da manhã é quase impossível, ele mora muito longe da empresa. Flexibiliza, chega às 9. Sabe? Então, são detalhes que vão mantendo as pessoas querem trabalhar, elas pedem para ficar. Eu conheço empresas já muito bem posicionadas no mercado, com um RH estratégico excelente, que eles têm pessoas que passam 4 anos na faculdade sonhando em concluir o curso para ter uma oportunidade de passar pelo processo seletivo para trabalhar naquela empresa. Então, são referências no mercado corporativo hoje de manutenção desse vínculo. É muito interessante. Rapaz, é aula mesmo que você está dando aqui pra gente. E o fato do RH, do relacionamento humano, relações humanas, que até quem vai comprar lá é humano, né? Exatamente.
O robô não vai chegar na porta para comprar. Exatamente. E assim, antes de você comprar um CNPJ, você compra o ser humano que está ali na frente. É verdade. Você compra primeiro aquele CPF. E esse alinhamento é que eu acho legal que você está falando aí, é saber o que o cara, quando montou a empresa, o que ele pensou, o que ele almejou lá na frente, o que ele queria conquistar lá na frente, o que ele estava lá. Então, o organograma, ele mostra bem desenhadozinho o seguinte, era só o cara, ele atendia os clientes dele, cresceu, o que ele fez? Ele chamou um amigo para ajudar ele, aí cresceu mais um pouquinho, chamou outro amigo, aí ó, o organograma já está descendo, né? Tem aqui até aqui, não é isso? Aí esses dois aqui ficaram sobrecarregados, aí chamou mais gente, o organograma está bem direitinho aqui, ó, tá vendo? Aqui é direção, gerência operacional, não é isso? Não é assim que funciona? Que passou, quando ele estava sozinho, ele conseguia fazer do jeito que ele queria, da forma que ele queria. Ele passou para aqui, para essas pessoas, e continuou fazendo da forma que ele queria, porque estão bem pertinho, né? Exatamente. Esses caras passaram para esse pessoal aqui de baixo. Mas veja qual é a distância agora do operacional para o diretor. É a importância do processo. Não é? O mapeamento. E então o que acontece? Esse cara aqui saiu e entrou outro no lugar. Quando o outro entrou no lugar, quem passou as informações para ele foi o que saiu. O funcionário novo que chega já vai pegar aquele telefone sem fio. Exatamente. Então, e assim, eu acho que é uma coisa que ela precisa ser sempre pontuada. E precisa, Renato, existir os momentos de aquele dono da empresa, aquele diretor executivo, ele ter esse momento com o operacional, com o estratégico, com o tático. Ele precisa estar com as pessoas. Ele precisa passar pelo bom dia do porteiro até a autogestão e mostrar qual é o propósito daquela empresa. E sempre estar ali reforçando a história da empresa, a história dele, onde quer chegar, qual a missão daquela empresa, qual o propósito dela existir, para que as pessoas possam ser alimentadas pela cultura da empresa, sempre estar ali bebendo daquela fonte para se manter alinhado, porque as coisas se perdem ao longo do tempo, né? No dia a dia, na correria, no operacional. Aí, como você disse, às vezes quem passou pelo treinamento já saiu, o novato que chegou não sabe, e aí vira um telefone sem fio, e se a coisa não estiver sendo sempre colocada à disposição de toda a equipe, acaba se perdendo. É verdade. E ainda assim, só para a gente entrar num outro ponto que eu acho muito importante, é em relação à legalidade, a questão de conformidade com a legislação. Um dos braços do RH é o departamento pessoal, tá? É essa parte de folha de pagamento, a parte burocrática, a parte da legislação, a parte do cálculo, a parte da orientação, a consultoria dentro da legislação trabalhista, que eu amo, né? Eu sou suspeita para falar, porque é a minha área do coração, eu atuo já há muitos anos nisso. Terceirizando serviço não só para empresas, mas também para outros escritórios de contabilidade que não gostam, ou não têm, ou não querem ter esse departamento pessoal atrelado à assessoria contábil. Então, assim, nós passamos por uma fase, né, inclusive recente, que o Ministério do Trabalho, a Receita Federal, a Caixa Econômica, na pessoa ali da figura do FGTS, para ele fiscalizar, ele tinha que ter aquele ser humano, né, o fiscal, que batia na porta da empresa. Ele ia lá, batia na porta da empresa com aquele crachazão e disse: eu sou do Ministério do Trabalho, vim te fiscalizar. Como é que acontecia essas fiscalizações antigamente? Ele contava quantas pessoas tinha ali naquele momento, ele era 10 funcionários. Aí pediu o livro de registro. Vamos agora entregar as idades, né? Pegava aquele livro de registro de empregado, que tinha aquela foto de todo mundo, aquele livro preto, e contava quantos tinham ativos. Se só tivesse 9, tinha um ali sem carteira assinada. E aí ele recolhia o nome de todo mundo e intimava a empresa a prestar esclarecimento se tivesse errado. Dependendo do porte da empresa, poderia ainda receber uma fiscalização orientadora e dar uma chance de retificar, ou dependendo do porte da empresa, já podia ser ali notificada e autuada de imediato. Hoje não é mais assim. A era do e-social, a era SPED, ela trouxe para o governo uma possibilidade infinita de fiscalização. Quem é o grande X9 das empresas? A contabilidade, gente. Somos nós. Porque nós, dentro do escritório, nós informamos quem entrou, quem saiu. É tudo em tempo real. Tá tudo digital. Aquela RAS que mandava no final do ano. Ave Maria. Aquela RAS datilografada. Acabou, né? Então a RAS, ela
Graças a Deus já foi. E hoje nós temos o E-Social. Tínhamos dado tchau à DIF esse ano, mas aí ela voltou, né? A volta dos que não foram. A DIF continua ainda em 2024 para entrega no ano de 2025, mas eu acredito que vai ser realmente a última entrega. Então, assim, quem é o grande fiscal hoje? São os próprios trabalhadores. Porque se você prestar atenção, hoje nós temos aqui na palma da mão, por exemplo, o aplicativo do Meu INSS, que se você busca lá teu extrato de contribuições, tu vai ver se a empresa está depositando tua previdência ou não. E ela está fazendo a retenção do teu contra-cheque, mas não está aparecendo na tua contribuição aqui no teu extrato, a apropriação de débito, essa empresa não está pagando a tua previdência. Então, o próprio trabalhador, ele está ali fiscalizando o empregador. Então, a gente tem outros aplicativos, como, por exemplo, o FGTS Digital. Então, você, pelo aplicativo do FGTS, você consegue ver se está em dia. Né? Antigamente, o FGTS ele prescrevia com 30 anos. Hoje, com 5. Então, o trabalhador ele tem que estar ligado de se está sendo recolhido, porque dos últimos 5 anos para trás, acabou. Se a empresa não pagou, perdeu. Então, isso é muito interessante para o trabalhador, que ainda é considerada a parte hipossuficiente das relações de trabalho, mas que eu acho que já estamos chegando num pé de igualdade. O trabalhador ele não é mais a parte fraca, ele está munido de informação. Então, a legalidade é um ponto crucial para a permanência da empresa no mercado de trabalho, no mercado corporativo. E até você ter a manutenção do funcionário, quando você está bem certinho, bem legalizado, fazendo todas aquelas, pagando todos os impostos, fazendo recolhimento, fundo de garantia, tudo direitinho, ele não tem por que sair. Exatamente. E outra coisa, uma empresa ela bem administrada, com RH e com folha, e que ali você possa fazer o plano de cargos e salários. O cara chegou lá, ele sabe até onde ele pode ir, exatamente, até onde ele pode chegar, quanto é que ele vai ganhar lá na frente. Ele se esforça muito mais para alcançar do que você chegar lá e falar, você o quê? Vendedor, certo? Até quando? Não sei. Exatamente. Você tem um objetivo, você tem uma jornada a percorrer dentro daquela empresa. Você sabe qual é o cargo que entrou e até onde você pode chegar naquela instituição. Então, a manutenção que é feita pelo RH, tanto na parte de relações humanas quanto nessa parte da legislação com o departamento pessoal, ela é fundamental para o funcionamento da empresa. E para a manutenção dos vínculos. Sem as pessoas, as empresas não existem. É verdade. E você está falando aí a relação humana e departamento das pessoas. Exatamente. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Porque se você tem uma pessoa que você alinhou a cultura, alinhou o propósito, chegaram na contratação, ela tem o perfil da vaga, vai se dar super bem naquela vaga, você tem um planejamento de cargos e salários, está tudo alinhado no RH. Ela sabe qual a jornada que ela vai percorrer, aquele trabalho faz sentido, ela tem flexibilidade, ela encontra aquela qualidade de vida que ela quer, mas quando ela baixa o extrato, não estão pagando os impostos. Quando ela olha o FGTS dela, não está sendo recolhido. Então, essa pessoa não vai ficar. Ela não vai se disponibilizar a abrir mão do próprio direito. E o pior não é isso não. O pior é que você não, o cara que faz um negócio desse, que não recolhe, que não faz o pagamento, uma hora ou outra ele vai ter que ter esse gasto. Vai, e é pior, né? Porque quando você é fiscalizado e você é autuado, você paga com juros e multa e tem as penalidades que o governo impõe. Então, assim, é até uma questão também de competitividade no mercado corporativo. Se tua empresa participa, por exemplo, de licitação, é necessário ter certidões. Se você não tem as certidões trabalhistas, federal, previdenciária, de FGTS, tudo em dia, você perde competitividade. Então, além de perder competitividade, você perde pessoas, perde novas oportunidades. Então, o RH, ele é muito mais do que recrutamento e seleção. O RH, ele é recrutamento, ele é seleção, ele é mapeamento de cultura, ele é essa jornada desde a entrada até a saída do trabalhador. Isso é muito importante. Muitas empresas desligam aquele trabalhador e, por exemplo, demitiu hoje, tchau, vai embora, acabou. O RH, ele tem essa demanda de auxiliar. O RH não vai lá e demite ninguém. Quem demite é o superior imediato, tá? Mas com auxílio, com a orientação, com o suporte do RH. É depois que aquela pessoa sai da empresa, você conseguir a comunicação com ela, através do departamento de RH,
de saber se ela conseguiu sacar o FGTS, se deu tudo certo, se deu entrada no seguro-desemprego, se recebeu em dia, recolocar aquela pessoa no mercado, sugerir a ela em outras vagas de outras empresas, aquele retorno, o tão famoso feedback na hora de desligar. Por quê? É importante que a empresa tenha um RH nesse momento. Porque se chegamos, de fato, a um desligamento, houve uma ruptura de uma das partes do relacionamento. Ou o empregado ele não quer mais, ou a empresa não tem mais interesse em mantê-lo ali, naquele vínculo. Mas aí tudo isso precisa ser estudado. Né? Quantas oportunidades foram dadas àquele trabalhador? Será que ele foi demitido, mas ele teve acompanhamento? Será que ele foi desligado, mas ele foi treinado? Ele foi capacitado? Ele teve esse retorno? Ele teve feedback constante? Ele sabia onde é que a empresa queria que ele chegasse? Muitas vezes acontece, por exemplo, desligamentos de perseguição imediata, de disputa entre pares, que se o RH não estiver acompanhando essa empresa, você perde gente boa. Você perde gente boa, você perde pessoas que poderiam trilhar um caminho lindo na empresa, por falta de acompanhamento das relações de trabalho. E agora a moda, eu falo moda, mas claro, que é uma coisa séria, é o burnout, né? Então, assim, muita gente estando adquirindo burnout porque está ou com sobrecarga de trabalho, ou porque não está trabalhando onde queria, tudo aquilo vai mexendo com a cabeça das pessoas, né? Exatamente. E você tendo um departamento pessoal e o RH funcionando direitinho, bem ali, sabendo até, às vezes você identifica antes. Antes da pessoa perceber que está começando a adoecer, o RH ele pode sim. Até e aí, atrelado ao RH, tem também o acompanhamento psicológico, né? Que é necessário. Sim, Né? sim. É necessário. E muitas empresas dão esse suporte, não necessariamente para uma terapia específica, mas para direcionar aquele trabalhador para um tratamento médico. Né? É muito interessante isso que você falou, porque a gente vê muitos casos de pessoas, por exemplo, na pandemia, que não se adaptavam ao home office, que não conseguiam ter a sensação do horário de final da jornada. Deu ali, por exemplo, suas 18 horas, vou desligar meu computador, larguei, vida que segue, estou em casa. Não, as pessoas começaram a ter jornadas mais extensas. E aí, se você não tem um acompanhamento disso, é consequentemente o adoecimento daquele trabalhador. E você falou um ponto muito importante, que é você trabalhar com o que não gosta. Gente, eu sei que parece que é para poucos, né? Ah, mas a gente trabalha na necessidade, porque precisa, porque tem conta para pagar. Sim, claro, todo mundo tem conta para pagar, os boletos chegam, às vezes você precisa trabalhar com o que não gosta. Mas, até certo ponto, se você não consegue se identificar em absolutamente nada que te faça feliz, na realização de um trabalho que você vai passar anos fazendo todos os dias a mesma coisa, cara, não vai dar certo. Ou você adoece, ou você passa a não exercer a sua atividade com a excelência que a empresa gostaria, e esse vínculo de trabalho ele vai existir uma ruptura. Vai. E aí o interessante é que não seja por um motivo de doença, né? Até porque tudo que você falou até agora, evita que as empresas sejam penalizadas tanto financeiramente, né? Porque se você não paga o FGTS e você é pego, você vai pagar uma multa. Se você, o INSS é a mesma coisa, vai perder o funcionário. O funcionário, para você botar outro lugar, também tem um custo daquilo ali, que ninguém chega sabendo tudo, já começa a trabalhar produzindo no primeiro mês. Tudo isso aqui são despesas que o departamento, que você, Sheila, consegue evitar. Exatamente. Fora a doença, que ele se afasta pela doença. Imagina o cara se afastar por doença, ele passa 30 dias, né? 2 meses, né? Aí na empresa pagando, sempre tá lá. 15 dias. 15 dias. A partir do 16º já é previdência. Aí vai previdência. Quando tiver previdência, ele não tá com. Paga as coisas dele. Ele descobre que não tá. Ele não deixa de receber o benefício, porque aí é a empresa quem vai responder para a previdência, mas não é uma situação nada agradável, né? O trabalhador ser informado pela previdência que não está sendo recolhido. A pessoa já está doente, já está recorrendo ao auxílio-doença. E ainda mais ter uma informação dessa, é para terminar de deixar a pessoa pior, né? Ele fica bom e não volta mais para a empresa. Pois é. Porque ele viu ali que não teve o acolhimento dele. Na hora que ele precisou, que a gente, na maioria das vezes, a gente é muito grato,
Não é nem pelo cara que te arrumou um emprego. Ah, o fulano arrumou um emprego para você, você foi lá, começou a trabalhar, sei lá, sei lá. E quando você precisou é na doença, ou sua ou dos seus. Que alguém chega lá e segura e diz, ó, vamos junto. Eu sempre gosto de, nas consultorias, dizer assim, a gente precisa cuidar da parte previdenciária. Não só, Renato, do trabalhador CLT, mas também do sócio. Muitas empresas têm aquele sócio prolaborista, que na verdade deveria ser prolaborista e não quer retirar o prolabore, não quer contribuir para o INSS, porque ele diz, eu não vou viver do INSS. Eu não quero contribuir. A minha aposentadoria eu vou construir de outra maneira. Ok, hoje nós somos todos jovens e belos, mas amanhã a gente pode precisar da previdência. E pode precisar muito mais rápido do que você imagine. Uma mulher, por exemplo, pode precisar de uma licença maternidade, de um auxílio-doença, que não aconteça, mas todos nós estamos passíveis a passar por um acidente de trabalho. Então, tudo pode acontecer. Você está com essa parte regular, a previdenciária toda dentro da conformidade com a legislação, é uma segurança para o trabalhador e para a empresa. Por exemplo, se um trabalhador ele sofre um acidente dentro da empresa e não tem a parte previdenciária regularizada, isso chama a atenção de fiscalização de alguma forma, sabe? Então, a empresa, ela, além de ter um custo muito maior ao estar desligando pessoas quando existe essa rotatividade, porque não cumpre as obrigações legais, ela ainda pode ter prejuízos, fiscalizações. Então, não é nem um pouco interessante. Você falou sobre a questão da rotatividade e a despesa que a empresa tem. Isso é muito sério, porque muitas empresas não conseguem perceber que custo é esse. Qual o custo que eu estou tendo? Quem faz esse cálculo? É o departamento pessoal que vai te dizer. Qual o custo que você está tendo? Na hora que você dispensa um trabalhador, você precisa levantar o fundo de garantia. Óbvio que se a empresa tiver uma programação financeira com o custo do empregado bem informada, ela vai estar pronta para o desligamento. Mas às vezes ela pode ser descapitalizada. Então, não é nem um pouco interessante a gente estar nessa troca de trabalhadores. Até porque, como você mesmo disse, muitas pessoas são contratadas pela parte técnica. E formar a parte técnica leva tempo. Mas, seguramente, podemos afirmar que mais de 90% das demissões são feitas pelo comportamental. É verdade. Né? Isso então, é. a parte técnica, ela é possível de treinar, ela é possível de formar. Existe todo o investimento da empresa, existe o tempo que é necessário esperar, mas se você não tem aquele alinhamento lá do começo, lá da cultura, do alinhamento de propósito, a chance daquela pessoa ser desligada daqui a 1 ano ou 2 não é pelo técnico, é pelo comportamental. Então, vai desde esse começo, por isso que eu quis começar com cultura, sabe? Vai realmente da cultura até a legalização da empresa, até a conformidade com a legislação. Sem falar que quando você contrata um novo, ele não vai produzir no primeiro mês. Não. Ele vai estar aprendendo, vai estar se adaptando, tudo ainda ali é novo. O sonho de todo o RH era que a pessoa que entrasse na empresa, ela passasse por essa imersão na cultura da empresa. Que ela pudesse aprender a cultura da empresa, que ela pudesse saber quem é a empresa, quem é o dono, repetindo o que eu tinha falado lá no começo, qual o propósito daquela empresa existir, o que ela pode fazer para fazer com que ela, o melhor dela dentro daquele negócio. É muito interessante. Mas, infelizmente, muitas vezes não acontece. Aquele cara, ele é pego ali do primeiro dia, joga ele numa mesa, joga ele no computador, joga ele na frente de atendimento e vai. E aí os feedbacks não são dados. A pessoa vai se perdendo ao longo da jornada ali. Ou vai criando o próprio atendimento dele. Ou vai fazendo do jeito que ele acha que está certo. Sai do padrão que a empresa quer. Às vezes comete alguma falha de processo e aí tudo é custo. Tudo é custo. Exatamente. Então o teu trabalho, então, tecnicamente, ele é um trabalho gratuito, porque o que tu tira de previsões, de multa, dessas coisas tudinho, é melhor pagar. É um investimento. É um investimento, é melhor pagar ali do que lá na frente e na cabeça. Até porque lá na frente, tu vai ter que gastar com advogado, tu vai ter que gastar com o teu tempo de um representante ir lá, quando tem processo, né? O cara saiu e botou na justiça. Tu vai gastar teu tempo, porque tu vai ter que ir lá. Tu vai gastar com o advogado. Ah, mas já paga o advogado. Mas ele vai ter que ir lá. Alguma coisa tu vai gastar, ou tempo ou dinheiro. É o desgaste
até desse processo todo, né? Que pode ser evitado. E o teu funcionário, quando você demite ele, ele pode ser até um indicador da tua empresa. Porque às vezes ele não sai para um concorrente, ele sai para outra empresa e lá ele diz, olha, lá onde eu trabalhei vende isso, lá onde eu vendo ele faz isso. Uhum. É o que a gente chama no método NPS, né? Uhum. De pesquisa de satisfação, a gente tem o cliente promotor, o neutro e o detrator. Esse trabalhador que sai, ele também pode ser um detrator da tua empresa. Exatamente. Ou um promotor da sua empresa. Exatamente. Aí, assim, tu estás com algum treinamento para alguma palestra, alguma coisa assim, porque eu acho importante esse teu conhecimento ele ser passado para as pessoas. Não somente para as pessoas de RH. De base, né? Não somente o pessoal porque assim, o funcionário que trabalha em empresas, eles deviam conhecer também. Eu acho importante não só o pessoal de RH, não só o empreendedor, porque tem pequenas empresas, eu estava lendo um livro de Macário, e ele fala sobre isso, ele fala sobre você, sou pequeno, não posso contratar. Opa, para. Tu tem que contratar. Tem que contratar para poder crescer. Não pode esperar crescer para depois contratar. Então, assim, e se você já começa a contratar de uma maneira assertiva, cria esse costume, porque o costume tem duas formas, né? Ou o costume ruim, ou o costume bom. Pois é. Você pega e entra com o costume ruim, não, vou contratar sem carteira, deixa ele aí, não sei o que lá, e lá vai passando, daqui a pouco quando vê o cara tá 3 anos sem carteira assinada. Quando sai, vai pagar tudo que não vai. Eu costumo dizer, quem paga errado, paga 2 vezes. 2 vezes. Então assim, aí pronto, é isso que eu digo. Imagina se você não tem esse... E hoje, como você falou, né? Você presta serviço terceirizado para empresas. Sim. E então, desde o MEI até a empresa de porte maior. Então, muitas vezes as pessoas têm aquela sensação de que o departamento de RH ele não é para mim porque eu sou MEI. Eu não preciso, mas precisa. O MEI, quando ele passa a contratar, ele passa a ter todas as obrigações legais de uma empresa, ME, de um EPP. Ele tem todas as obrigações acessórias, inclusive as transmissões para o governo. A legislação precisa ser colocada em prática. Então, não é determinado pelo porte da tua empresa o que você vai fazer ou não para com o governo. Você tem um vínculo de trabalho ali, ativo dentro da sua empresa. Você precisa de consultoria, você precisa de assessoria de RH. Então, essa coisa de que o RH é só para grandes empresas. Não, vamos desmistificar isso. Se você terceiriza, já você pode acessar todo mundo pode ter acesso. Exatamente. A ter uma assessoria com você e você prestar essa assessoria para as pessoas, não precisando estar dentro da empresa dela ou não precisando... porque assim, quando você tem um problema jurídico, você liga para o advogado. Uhum. Olha, eu estou com esse problema aqui, o advogado vai lá, fala com você e tal, sei lá. Mas ele não vai a fundo porque ele precisa ter um contrato com você para poder cobrar, porque ele vive disso. Exatamente. Né? Exatamente. O cara diz, olha, não, eu estou querendo falar contigo só uma besteirinha para tu me dar uma orientação. Besteirinha tem que ser paga, essa orientação tem que ser paga. Não, porque a hora da consultoria ela paga. Tudo aquilo que eu faço, que bota o pão na minha casa, tem que ser cobrado, porque Exatamente. O pão eu não recebo de graça. Exatamente. Né? Então liga pra tu, Sheila, no dia que tiver um problema, eu liga pra tu que vai resolver, pra tu tirar essa dor. Não, tira a dúvida. Tem um acesso, você chega lá, contrata a assessoria, você tem acesso a ela toda hora. E a assessoria e consultoria. Né? As coisas acontecem, eu sempre digo, quem trabalha, quem tem esse trabalho que eu faço, quem faz isso, a gente não pode se apegar, por exemplo, eu não vou responder hoje porque eu estou no horário que eu não determinei para não atender. A gente trabalha com gente. Tudo pode acontecer, óbvio que todo mundo tem o seu horário de trabalho, tem seu expediente, mas acontece. Sim. Entende? Você não está trabalhando ali com planilha e um número que você pode fechar o seu notebook e ir embora para casa. Né? Você está ali, muitas vezes a gente recebe ligação fora do horário de expediente porque um trabalhador caiu, se machucou. E agora o que é que faz? Às vezes à noite chega, a mãe da cozinheira faleceu. Ela vem trabalhar quando agora? Então, são coisas que você tem a quem recorrer, você tem para quem ligar, você tem para quem perguntar, você tem uma segurança ali da legislação no dia a dia, na prática. Você tem a quem perguntar, isso é muito importante. Você só sabe a necessidade disso quando você tem uma dúvida e não sabe a quem perguntar. E eu acho legal, sabe o quê? Essa parte aí, porque assim, a parte contábil, ela já tem trabalho demais, não é?
para fazer aqueles encaixes contra conta, banco, estoque, não sei o quê, os produtos, emitir os impostos, para fazer também o RH e fazer também o departamento pessoal, eu acho que fica muita coisa. Muitas empresas de contabilidade hoje já optaram por essa quarteirização, né? Ele vende o produto para o cliente dele, mas aí essa parte operacional e a consultoria, a assessoria é feita especificamente por uma empresa como a minha, uma empresa de departamento pessoal, que é a terceirização do processo de negócio ali, o BPO da folha de pagamento, a parte realmente das relações humanas. Porque, como você disse, É melhor contratar direto. ninguém sabe de tudo. Então, muitas vezes, as empresas querem Especialização, né, abarcar aquela empresa em todas as suas esferas e não dá. Tem que ter especialista. E não precisa, quer ver, vamos lá. Eu tenho uma empresa de contabilidade, aí eu faço os dois, certo? Certo. Ele contrata. Beleza. O que tu vai mandar para mim? Nunca o cliente. Agora, se eu faço somente a contabilidade e digo, olha, vou te indicar a empresa de Sheila para fazer a tua parte de departamento pessoal e RH. Então eu dou desconto aqui, contratou os dois, eu tenho um trabalho a menos, contratou os dois. Lá na frente, quando Sheila tiver com um cliente, ela também vai dizer, olha, tem empresa de contabilidade. Exatamente. Então, é exatamente você assim que ganha funciona. um pouquinho a mais naquele trabalho, mas perde o maior. Então, assim, eu creio e tenho absolutamente certeza que o mundo ele corre muito pela especialização. Se você é especialista naquele negócio ali e sempre me disseram, olha, tu não sabe, contrata especialista. Tu não sabe, contrata especialista. Então, assim, na verdade, não adianta você querer fazer o RH e o departamento pessoal da tua empresa se tu não sabe. Se tu não vai estar estudando toda hora aquilo ali. Renato, isso é tão comum de acontecer, e nem só na questão da relação de empregador, pessoa jurídica para pessoa física. Acontece muito na relação de emprego de pessoa física com pessoa física, que é o trabalho doméstico. É muito comum aquele empregador doméstico dizer assim, não, eu sei fazer. Eu vou fazer sozinho, eu faço o E-Social da minha doméstica aqui, e aí, de repente, a coisa vira uma bola de neve e a gente recebe muita demanda de pessoa física que esqueceu de recolher, que não atualizou o salário mínimo, que deu férias ao trabalhador e não lançou no sistema do governo. E aí é autuado, é juros, é multa, é aqueles meses que ficam para trás sem ser processados dentro do sistema. Enfim, até para a pessoa física, esse departamento pessoal ele é interessante. Pior que tem cara que pega a empregada doméstica, né, e coloca dentro da empresa, como funcionário da empresa. Para não perder coloca ela como serviços gerais, né, e vai lá pagando a menina está fazendo serviço geral na casa dele. Pois é, não pode. Né? Não pode. A gente sabe que não pode, Só para o cara dizer assim, não, para não me perder no negócio, eu faço isso e a contabilidade vai resolvendo aqui, o pessoal vai resolvendo, vai dando tudo certo. Chega lá na frente, procura o cara, chega lá, vai fiscalização, cadê a moça daqui? Está trabalhando na minha casa, não pode, meu filho. Não pode, e assim, a própria tributação, ela é diferente. A tributação da pessoa física, do empregador doméstico é uma, e da empresa ela pode ser outra, a depender do porte da empresa, do nível, se ela é, por exemplo, se a tributação dela é pelo simples ou pelo presumido. Quando você contrata pelo presumido e coloca aquele trabalhador a mais, pode ser mais caro do que tu contratar na tua pessoa física. Vixe, A é isso, depender, né? exatamente. Então, assim, existe também o estudo tributário, da parte previdenciária. Qual o custo daquele trabalhador mensal? Quando a gente fala de custo mensal, a gente não está falando só ali do valor do salário, o que descontou do INSS e o líquido que ele tem para receber. Existe toda uma... Vou te mostrar o que eu recebi aqui. Não, pode falar, eu recebi um negócio aqui que eu achei arretado, mas assim, eu não sei se é isso mesmo. Cadê, rapaz? Rapaz, era dizer assim, o salário mínimo, o salário, aí vendo os encargos todinho, eu acho que eu apaguei, não tá mais Pois comigo. quando a gente faz o custo do trabalhador, tem o custo do proporcional de um 12avos ali naquele mês, da projeção de décimo, férias, um terço, INSS, FGTS, os 40%, o aviso prévio. Então, tudo está incluído ali no custo mensal. Então, essa consultoria, ela vai desde você pensar em contratar e dizer quanto vou ter que desprender do caixa da empresa mensalmente para manter aquele vínculo.
E o cara diz assim, ah, vou abrir agora vou abrir uma filial e pronto. Não consulta o RH, não consulta o departamento pessoal para saber quanto é que vai custar, quanto é que vai sair, quanto é que ele vai investir, até para você fazer o teu ponto de equilíbrio. Exatamente, porque assim, quando você abre uma outra unidade sem ter todo esse mapeamento, todo esse estudo feito pelo RH, você tem que primeiro, a gente tem que fazer de tudo para reduzir custo. Exatamente. Então, onde será aquela nova sede? O que acontece no entorno? Qual a realidade social? Se chega ônibus lá para o pessoal Exatamente. ir, ou então tu vai pagar 2 passagens. Selecionar pessoas, recrutar pessoas que morem nas proximidades da empresa. Enfim, tudo isso é trabalho também. Mas eu achei bem arretadinho, sabe? Minha filha, chegamos ao final, tá certo? E foi um prazer enorme ter você aqui, dar essa aula de RH, de departamento pessoal, a importância para as empresas. Isso é muito legal. Eu agradeço demais você ter vindo, viu? Muito obrigado. Obrigada a você, é uma satisfação estar aqui. E eu queria... A casa é sua, viu? Ah, que bom, voltarei. Eu queria só finalizar com aquela frase que eu comecei. Mas antes de você finalizar, você vai me dizer como é que as pessoas vão te achar para contratar, para trocar ideias, para saber quando é que vai ser sua palestra, seu treinamento, sua mentoria. Vocês Tá me certo? encontram no @sheilamendonça.rh. Lá tem todo o meu contato, a gente pode se comunicando e aí alinhar especificamente o que a tua empresa precisa, ou o que a tua pessoa física precisa, independente do porte também da tua empresa. Viu? Então vamos para a frase. Para a frase, as pessoas são o seu negócio. Como você está cuidando dele? Aê! Gente, vai lá, essa menina é fantástica, vai lá, segue ela, tira dúvida com ela, procura a palestra dela, procura o treinamento, procura saber quando é que é presencial, para ter essa conversa que eu estou tendo aqui com ela. Esclarecedora demais. Você que tem empresa pequena, média, grande, MEI, pessoa física, vai lá, troca ideia com Sheila. Ela é especialista em RH, em departamento pessoal. Só faz isso da vida, só estuda isso na vida, tá certo? Valeu, Não é isso? Renato. É Valeu. isso aí, gente. Então, pessoal, até o próximo TechsCast. Valeu!